Espiritismo no ar. Espiritismo. Muito bem, boa noite a todos, ouvintes da Canabrava FM, do Facebook. Mais uma vez estamos aqui nós para discutirmos assuntos do nosso cotidiano. E como eu sempre questiono, esperamos ajudar um pouco e certamente ser ajudado nessa trajetória. Paz e saúde para todos. Saudações fraternas, boa noite a todos de Ribeira do Pombal, que está ouvindo pela rádio ou pelo Facebook. E também o pessoal de Euclides da Cunha, que porventura esteja também conectado muito bem. Pela nossa live, né? Você chique. Mandar um abraço para nossa casa co-irmã, Mensageiros da Luz, nosso irmão Rogério Nunes, que está presidente, e demais amigos e irmãos que de alguma maneira colaboram conosco, assim como a casa e os irmãos de Ribeira do Pombal também fazem lá, né, a força, né, Jutaí, lá em Euclides da Cunha. Então, a todos os ouvintes de Pombal, de Euclides, demais cidades e regiões onde o Espiritismo alcança, onde a mensagem de Jesus alcança, uma ótima e profunda noite. É isso. Roguemos então a Jesus que nos ilumine nessa tarde e noite e nos ajude a desenvolver um tema tão interessante. Tão interessante, verdade. E abrace a todos nós, vocês que estão aí do outro lado, nós que estamos aqui, nos confraternizando e fazendo o programa ao mesmo tempo. Uma boa noite a todos. Autoconhecimento e reforma íntima. E Moraes? Antes eu queria ouvir David. Claro. Boa noite, David. Boa noite a todos e desde já quero mandar um abraço para toda a minha família que hoje está escutando. Muito bem. Eu também mando um abraço para a família do David, que já virou nossa família também, né? Com certeza, abraço a todos. A Dandara, né? Dandara, minha sobrinha, minha irmã Adriana. Damião chamei no horizonte, né? Lembrando que o Damião já não é mais visita, né? É verdade. Ele já veio aqui outras vezes e está sempre nessa empreitada espírita, né? Conosco aqui, em Ribeira do Pombal. O tema é realmente instigante, né? Autoconhecimento e reforma íntima são dois temas em um, né? Dois grandes temas, dois temas importantes para falarmos assim dessas duas necessidades que são nossas, todos nós, né? O autoconhecimento, vamos começar com aquela frase tão conhecida de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. A palavra Ailton. Ele olhou. Aqui é voluntário. É voluntário. Quem quiser falar, sinta-se à vontade. Aqui é por ordem de cargo, presidente. Fala, presidente. Seu microfone está um pouco baixo. Compartilhe com o de Ailton, com o Deusvaldo, por favor. Dividir o microfone. Só os dois para lá, Isso. Então, conhece-te a ti mesmo, né? Conta a história, né? A história, ou talvez a mitologia e os mitos muitas vezes nos falam muitas verdades profundas, que em uma reunião estavam os filósofos, né? Os mais renomados filósofos da Grécia, né? E dentre esses filósofos estava Sócrates. E todo mundo fazendo as suas colocações, as suas abordagens, né, da forma mais brilhante e profunda, por sinal. Enquanto isso, Sócrates os observava, né? Os observava todos e sem falar absolutamente nada. Ele que era considerado o maior dentre todos os filósofos que estava ali presente. No entanto, Sócrates permaneceu de forma humilde, tranquila, esperando que os seus colegas, seus amigos, fizessem suas colocações. E todo mundo, claro, querendo se mostrar, próprio da natureza do ser humano, que é a vaidade, né? Mostrar conhecimento. E Sócrates ficou calado e um dos filósofos perguntou: sim, Sócrates, o que tem a nos dizer? E Sócrates responde com aquela célebre frase: só sei que nada sei, né? Só sei que nada sei. Então, quando Sócrates fazia essa referência, ele também fazia a gente voltar-se para dentro de nós, para que nós pudéssemos nos conhecer primeiro, né? Nos conhecer primeiro,
para depois conhecer o outro. Porque é uma tarefa muito difícil, porque conhecer a si próprio é um trabalho de investigação, né? É um trabalho de minucioso. Durante todo o percurso das nossas vidas, a gente julga nos conhecer, mas na verdade não nos conhecemos. E isso fica muito claro quando nós nos deparamos com algumas situações que antes nós diríamos que, não, em determinada situação dessa natureza eu faria isso. E quando aquilo acontece conosco, a gente faz exatamente o contrário. Uma prova de que nós não nos conhecemos. Até porque não é uma coisa fácil. É uma coisa muito difícil conhecer a si próprio. Então, tá aqui a nossa empreitada da noite. Tentar trazer essas reflexões para que facilitem, né, tanto a nós mesmos, primeiramente, como aos telespectadores, né, aqueles que estão nos ouvindo, dar algum suporte para que nós possamos ser felizes, primeiro conhecendo a nós mesmos, né? E é uma tarefa muito difícil e que a gente não consegue sozinho. É preciso que a gente entenda que há uma situação coletiva. Porque quando a gente se propõe a crescer, a evoluir, a se conhecer, nós vamos necessitar da colaboração do outro. Vamos aqui dar por exemplo, nós sete, né? Nós somos uma equipe, uma equipe que trabalha no mesmo diapasão. Mas se não tivermos a ajuda recíproca, nós não vamos conseguir colocar a termo o que a gente se propõe. É verdade. Mesma coisa é quando a gente está nessa linha, nessa trajetória de vida para se conhecer e a partir daí se burilar. Ou então buscar essa tão sonhada reforma íntima. Agora, faz-se necessário que ajustamos as nossas próprias necessidades, entendamos as nossas necessidades, né? E faça como a Hilton muito bem falou, é um trabalho minucioso de investigação. Porque no convívio, né, no tete-a-tete, no dia a dia do cotidiano, é onde a gente vai observar exatamente se nós estamos nos conhecendo. Pelas situações, né, pelos momentos, pelos desafios que acontecem, a gente vê, olha, isso que me aconteceu em determinado momento, eu não faço mais, porque eu me conheci, aprendi e vi no outro a necessidade de me reformar e de me conhecer. Então, é um trabalho em conjunto, porque ninguém vive só. Muito bem. É tão verdade assim, que a gente vê que as religiões em geral do Oriente, elas não adotam Jesus como um guia e modelo para si ou para a humanidade, né? Tem outras divindades, outras formas, e acaba que eles estão mais próximos de Jesus do que nós. Em que sentido? Porque Jesus sempre nos convidava a esse autoconhecimento que seria o olhar para dentro, o interior. Então o povo que faz aquela meditação verdadeira, né, silenciar os pensamentos, de olhar para dentro de si, eles estão mais próximos. Embora Jesus não falou em meditação, mas tudo que ele falava significava o olhar para dentro de si. Nunca naqueles episódios dá ouvidos ao julgamento, mas ele sempre dizia: tua fé que te salvou, que te ajudou, vai, não tornes mais. Então todo o direcionamento, mesmo quando ele dizia ide e evangelizai, mas não era para os outros, era para si. Ou seja, nós precisamos realmente aprender com essas outras culturas de olhar para dentro de si, que o autoconhecimento você tem que olhar para dentro, não para fora, né? Para fora é conhecer o outro, e conhecer a si mesmo é olhando para dentro, para o seu interior. E o autoconhecimento, na verdade, também é uma das formas de nós nos avaliarmos, né? Emocionalmente, né? A gente vai se conhecendo, acho que aos poucos. Claro que a gente busca esse conhecimento, tem que buscar esse conhecimento, mas aos poucos a gente vai galgando. E às vezes o conhecimento surge e nos damos conta quando temos uma reação inesperada. Um desafio. É um desafio e a gente vai ter que... Puxa vida, eu reagi dessa forma, de repente, não conhecia. Aí onde vem o autoconhecimento, de repente o autoconhecimento, né? Pouco a pouco a gente vai conquistando. Vai nos surpreendendo muitas vezes, né? Eu percebi logo que as dores chegaram e eu busquei um pouco mais de mim mesmo, que todo o processo de mudança,
de melhoria moral que a gente precisa fazer, tem por trás um processo estruturado que nos exige esse autoconhecimento. Você, para modificar-se para melhor, precisa se observar, né? Santo Agostinho nos explica como fazê-lo. Mas é importante que a gente mude o olhar, tire o nosso olhar de fora. A gente julga o outro com muita facilidade, não é? A gente mal vê a cena e já estabelece um julgamento. E enquanto a gente tiver esse olhar voltado para fora, com essa ideia de julgar o próximo, talvez até fugindo daquilo que é realmente o nosso papel a nível de julgamento, que é o julgar a si mesmo, a gente não dá um passo importante para se melhorar moralmente. A base da melhoria moral é o autoconhecimento. A base de toda a doutrina cristã, e se a gente observar o que Jesus nos incita o tempo todo, é o autoconhecimento. Nós precisamos tirar o olhar um pouco do exterior e voltar para nós mesmos, de forma muito prática mesmo. E aí Santo Agostinho entra com uma lição muito interessante no Livro dos Espíritos e repete no Evangelho segundo o Espiritismo. Ao final de cada dia, avalie os seus atos, principalmente aqueles momentos em que houve algum tipo de situação não muito agradável. Veja como foi o seu comportamento e não o do outro, né? Porque a gente até às vezes volta para ver o que é que aconteceu no dia, mas a gente vive buscando a culpa do outro. Não é o caminho. É a responsabilidade sua. Até culpa é importante a gente deixar de lado. Esqueça a culpa. Aconteceu. Responsabilidade, né? Para a gente buscar entender o que é que a gente realmente precisa modificar em nós. Porque nós não vamos modificar o outro. Nós só podemos modificar a nós mesmos. Então o caminho é exatamente o do autoconhecimento. E não é à toa que ele vai estar num capítulo chamado Perfeição Moral, no Livro dos Espíritos. Lendo um trecho hoje à tarde, aí tinha uma pergunta seguinte, eu acho muito curiosa. Eu vou jogar na mesa aqui, não vou responder de mim, mas vou jogar na mesa. Até quanto você se pode conhece? Jogar que eu solto aqui. Até para nós nos perguntarmos aqui, até quanto nós nos conhecemos de verdade, né? Podemos começar, né? Sem pretensão nenhuma de responder. Sem pretensão nenhuma. Justamente porque não me conheço. Ou porque me conheço, né? As limitações. E não me conheço na capacidade que poderia vir a ser, né? Do que poderia vir a ser. Então, tem tudo a ver, essa colocação tem tudo a ver, inclusive com o tema, principalmente porque a gente vive no nosso dia a dia, nessa encarnação, nessa vivência, justamente procurando não mostrar quem somos. E aí não nos conhecemos, porque nós não nos conhecemos, procuramos disfarçar mais ainda através das máscaras, né? A gente está o tempo todo criando uma imagem que não é real. As personas, né? As personas. Aí vem a palavra personalismo, personalidade, né? E tantas outras palavras que começam com person, né? De pessoa. Então a gente é a pessoa, não é? A gente vive a pessoa e não vive o espírito que somos. Então eu já se vim para essa encarnação, para me conhecer um pouco mais, eu dificulto isso porque eu quero mostrar o que eu não sou. E a gente, todos nós somos, uns mais, outros menos assim. Eu diria que eu sou muito assim. Não estou falando para não julgar ninguém, estou falando de mim, né? Então eu sou muito assim. Eu e muitos de nós vivemos mostrando uma imagem, criando uma imagem, criando as máscaras e muletas. E nós, quanto mais fazemos isso, menos nos conhecemos. Então é aí quando você tocou naquele assunto assim, quando fazemos certas besteiras, aí nos tocamos. Mas, poxa, eu fiz isso, não devia ter feito, eu fui tão rude, né? Mas não é tão ruim assim. Vamos tirar a culpa, né? Quando acontecer isso, se acontecer. No meu caso é quando acontecer ainda, porque realmente estou nessa, muito nessa. Então vejamos, quando acontecer não vamos nos culpar muito, porque tem um lado positivo. O lado positivo é que é justamente aí que eu não estou vendo mais minha máscara, ela está, né? Ela está mascarada mesmo. Tá oculta. E eu estou sendo exposto, né? Dessa forma eu estou vendo quem realmente eu sou. Naquele momento abrupto, eu percebo que eu sou abrupto ainda. No momento da falta de sutileza, eu percebo que preciso de sutileza.
E não é ruim, isso é bom, porque a gente não está aqui, o objetivo maior nessa encarnação, na nossa vivência, não é exatamente mostrarmos uma melhor imagem, mas é nos tornarmos melhores, espiritualmente falando, né? Não ser o mais rico, nem o mais bonito, nem nada disso, mas ser justamente uma pessoa melhor, um espírito melhorado. Aquele com menos cabelo, né? Tal, não importa, não importa. Fazer um diferencial, né? O cabelo resolve-se com peruca, agora falta de qualidade se resolve trabalhando. É verdade. É verdade. Tô percebendo aí, tô muito calado. Mas tem uma questão muito interessante, é só para quebrar a sua frase. Porque assim, quando se fala das máscaras, não vamos entender no sentido negativo, porque a gente acaba pejorando, por exemplo, fulano é um 71, tem duas caras ou mais, ou é mascarado, mas na verdade, do ponto de vista do social e da psicologia, né, no sentido natural disso, é porque a nossa diversidade, falando da nossa sociedade e cultura, acaba exigindo para que a gente se enquadre em certo parâmetro, que, por exemplo, na sua família é de um jeito, na escola de outro, a linguagem que você utiliza com seus amigos pode não ser compatível com a que você está no trabalho ou dentro de um templo espiritual. Então a gente acaba adotando diversidades porque estamos criados na diversidade. Se fosse para ser uma coisa só, primeiro não tinha graça nenhuma, né? Segundo, não tinha crescimento. Então a gente vai se descobrindo, maliciosamente ou não, algo muito mais inconsciente é que a gente se utiliza de máscaras. A gente não pode dizer assim que todos nós estamos na fraternidade aqui e agora e que na nossa intimidade de um lar, ou aquelas pessoas mais difíceis, nós damos o mesmo sorriso, a mesma palavra educada. Nós temos que tentar. Agora dizer que somos iguais em todos os lugares, nós não somos. Com o conhecimento, com esse autoconhecimento que nos permite perceber essas sombras, que seriam essas coisas que o Oswaldo falou que a gente quer esconder, a gente percebe, peraí, até onde isso me serve, até onde eu posso. Se ali eu não utilizei, eu consegui, por que eu também não consigo? Só que a gente vai sempre aquela coisa reencarnacionista, não, na próxima, e não sabe que a oportunidade é agora, né? Desse autoconhecimento e da mudança. E a próxima é essa. E a próxima tem que ser essa, né? Tem que ser essa, né? Tem que trabalhar nessa linha. Bom, eu sei que vou retornar. Não sei em que condição. Mas eu tenho que aproveitar essa próxima, que é esta aqui agora. Que é a melhor condição. É a melhor condição. Senão você vai terminar realmente tendo que voltar à escola. E aí é complicado. E às vezes o retorno à escola pode ser muito doloroso, né? Pega um diretor diferente, aí é problema. Pois é. Colegas diferentes. Uma diversidade muito. Sem contar que a escola tá cheia pra caramba. Se for pra outro planeta, não tem Jesus, muita né? vaga assim não nas escolas. Nas Se for escolas de decretado, retorno. não vai ter Jesus como governador, pelo menos na Terra, que a gente sabe, né? O Oswaldo comentou algo referente à autoanálise. Eu complemento, talvez, com permissão, é a questão da autocrítica, né? Eu acho que um dos passos positivos para você realmente se reanalisar é você ter consciência de que pelo menos, em caminhos diversos. Caminhos que poderiam estar melhores, em locais que poderiam ser melhores. Nesse momento que você começa a analisar, mesmo que você ainda esteja nesse local, hoje é um passo bem interessante para esse auto-melhoramento, né? Esse autoconhecimento mesmo. E não ser como a Gabriela, sendo a Gabriela não ser assim. Não ficar assim mesmo, né? Depara-se que está assim, mas não quer mais continuar assim. É mudar. Não, tem que mudar. E um detalhe, antes que eu esqueça, o que Damião falou aqui, que a sociedade impõe as nossas ações. Ela impõe sim, porque é uma sociedade diversa, é uma sociedade composta de elementos diversos, com personalidade diversa. Mas temos que fazer a diferença. Porque se formos esperar que não, a sociedade me impõe, eu tenho que fazer. Tudo bem, você tem que fazer. Agora, faça essa autocrítica e veja se a sua ação está corroborando com a sua necessidade e o seu ponto de vista para se melhorar. Porque a sociedade vai impor, mas você não é obrigado a vivenciar aquilo que a sociedade quer. Porque quando você amadurece, então, mas isso aqui eu não posso fazer. A sociedade está dizendo que eu faça isso, mas eu não faço. Porque eu tenho consciência daquilo que é o melhor para mim, para quem está comigo e aonde eu quero chegar. Então, é imposição da sociedade, mas não somos obrigados a viver o que a sociedade quer. Porque nós temos crítica, livre-arbítrio e necessidade de se melhorar cotidianamente. Não ficar na mesmice, né? Exatamente, por aí. Junta a questão. Assim, eu acho interessante que vocês estão trazendo para a questão do autoconhecimento para a nossa vivência diária. E é isso que mais eu admiro na doutrina espírita. Kardec trabalha isso o tempo todo,
né? Se a gente pega o capítulo 17, né? Fala também da perfeição moral em vários momentos, você vai ver que ele tenta trazer exatamente essa análise para as coisas do dia a dia. Quando ele fala do dever, por exemplo, né? Depois quando ele fala do superior e do inferior, então ele vai trazendo para as questões do dia a dia. Como é que você se relaciona com o seu chefe, né? E aí ele vai falar qual deve ser a postura daquele que lidera, mas qual é a postura também daquele que está sendo liderado hoje. E ele fala da troca dos papéis, né? Nas encarnações e no próprio dia a dia. Porque você é líder, por exemplo, em sua casa. Embora às vezes você é liderado no trabalho, seja liderado no trabalho. Então você está sempre ocupando vários papéis. E aí a questão das máscaras, né? Não é pouco natural que nós utilizemos essas máscaras. Se você for fazendo pegar uma análise psicológica, é algo que de certa forma um tipo de proteção que você tem para conviver socialmente e conviver bem. Você não vai dar nunca o mesmo tratamento se você se encontrar com o presidente da República que você dá a um amigo querido. Não que você não goste do presidente, eu acho que todo mundo gosta do presidente, mas não é isso. Você vai encontrar com um colega de trabalho que você não tem tanta intimidade e não vai conseguir, nem que você se esforce muito, dar o mesmo tratamento que você dá àquele colega de trabalho que você confia, que você gosta, que você convive, né? É natural que você tenha essas dificuldades. E mais do que isso, ele também nos ensina que não é você se achar que tem que ser o santo de uma hora para outra. O mais importante é você estar no esforço de se melhorar. A gente está nesse esforço. E não é possível fazer esse esforço se você não se observa, se você não presta atenção naquilo que você produz de pensamento e de atos, né? Isso é que eu acho muito bonito na doutrina espírita. Você é trazido para entender o Evangelho no seu dia a dia, né? Você se aproxima de Jesus desta forma, não é, Deus? Exatamente, né? Eu acho muito interessante essa visão. Lembrando que o Espiritismo no Ar tem um apoio cultural da Rádio Canabrava FM, Gold Academia, Salvinho Bicicletas e Peças em Geral, Prime Idiomas, Loja de Magnólia e 9 Impressões. I don't speak English. Você pode ir lá, a gente conversa sobre uma possível bolsa. Thank you. Vai ganhar 90% de desconto aí. Eu estou falando isso, mas na verdade eu não tenho nada a ver com a direção. Só para fechar o raciocínio muito lógico de Juto, ele é o seguinte: uma pessoa do meu círculo familiar me disse o seguinte: olha, toda vez que você estiver inserido em uma situação, esteja na situação, foque a situação que você está vivendo. Então vai fechar exatamente o que o José falou. Você está naquela situação, então você tem a capacidade de entender e analisar exatamente qual é a sua ação em determinada situação, né? Então isso aí lhe ajuda a reconhecer qual é exatamente o seu valor, reconhecer qual é a sua necessidade e reconhecer qual é a sua importante participação dentro do contexto social. Você não é preciso que você se adeque às situações, mas você vai ter que viver de uma forma política, né, nessa inter-relação, de vivenciar em cada etapa a sua capacidade de entendimento. Então é por aí, esse é o caminho. Antes que passemos para o segundo bloco, vamos passar aqui os minutinhos finais desse bloco para Ailton. E lembrando mais uma vez que, aliás, pela primeira vez, que Damião, que está aqui no programa, estará hoje lá no Joana de Ângeles com o tema, Damião? Um novo ano e um novo ciclo. E daqui a pouquinho as outras palestras, né? Assim que voltar o bloco, não é, Ailton? Agora é com você. Com certeza. Eu vou puxar aqui um lado aqui recordando aqui de algumas coisas que eu me lembrei aqui de Jung, né? E Jung vai chamar atenção para o processo de individuação. Da mesma forma, Joana também vai corroborar com esse mesmo processo de individuação. E que para realmente ocorrer esse processo de individuação, é necessário e fundamental o autoconhecimento. Porque a partir do momento, e Jung vai colocar isso, a partir do momento que nós nos autoconhecemos, a gente vai saber lidar com mais propriedade
com mais profundidade com as situações que nos cercam. Tanto as questões das dores, tanto as questões das perdas, dos desafios, das faltas, da necessidade. Então, todas as vicissitudes de uma forma geral, né? Então, facilita muito a gente lidar com essas situações. Tanto é que, aí, junto aí, quando colocou, fez a sua abordagem, eu me lembrei aqui de Gandhi. E aí Gandhi, perguntaram a Gandhi, recebeu o convite da rainha da Inglaterra e disse: mas senhor Gandhi, vamos preparar um terno para o senhor? Aí Gandhi disse: não, Gandhi é Gandhi. Né? Não é porque eu vou ficar em frente à rainha da Inglaterra que eu terei que mudar as minhas vestes. Entendeu? E Gandhi vai com aquelas mesmas vestes, né? Como as mesmas vestes que ele sentava para conversar com seus párias, né? Então, e outra situação, me lembrei de Jesus também, né? Me lembrei de Jesus quando o discípulo chama: mestre, né? Mestre, os doutores da lei estão aí esperando para conversar com o Senhor e eles querem um sinal, né? Aí Jesus permanece sem falar exatamente nada com o discípulo, né? E o discípulo interroga novamente, cogita o mestre: mas mestre, eles vieram de tão longe, não acha necessário que, para que o evangelho realmente se expanda, não é necessário que ele ganhe as mãos dessas pessoas mais influentes? Olha que situação. E aí Jesus vai discorrer sobre essa situação, né? Porque já mostrei tantos sinais e eles ainda querem mais sinais, né? Na verdade, eles não queriam os sinais, eles queriam testar Jesus novamente. Então, Jesus não era porque estava ali uma autoridade, Jesus foi atender, de hipótese alguma, porque Jesus se autoconhecia profundamente e conhecia a natureza humana. Então, Jesus nem se preocupava com o que o outro iria pensar dele, porque ele se autoconhecia. E muitas vezes isso ocorre na nossa vida, porque nós ficamos preocupados com o que o outro pense da gente se a gente não agir dessa forma. Aí a gente acaba vivendo, como vai dizer Jonas de Ângeles, vai viver em função do outro. Então a gente tem que realmente se autoconhecer para poder lidar com essas situações de forma não sofrível, de forma mais agradável, de forma mais leve. Sem nenhuma agressividade. Exatamente. E a gente vive assim, em função do outro diuturnamente. É um processo inconsciente. Sempre você está ouvindo, sempre você está atendendo a opinião do outro, infelizmente. Ok, voltamos? Voltamos. Estamos de volta. Ainda falando sobre autoconhecimento, vou só dar uma pincelada aqui em alguma coisa que eu gostaria de ter falado no primeiro bloco, em relação ao que já foi dito aqui sobre a necessidade de nos conhecermos mesmo e de nos perdoarmos a respeito daquilo que porventura não foi bem, né, conduzido por nós mesmos. Não adianta nada ficar se lastimando. Vamos lembrar de Paulo, né, o Saulo, né, que em um momento ele, ao descobrir a necessidade de transformação no momento daquele autoconhecimento ímpar, histórico e inegável, ele não ficou se perguntando: mas Jesus, eu fiz mal a tanta gente, eu persegui. Não, ele não fez nada disso, né? Ele só perguntou: o que queres que eu faça? E foi para fazer, e fez, né? Então a gente muitas vezes pode ficar: mas eu errei tanto. Mas, repito o que eu falei lá no primeiro bloco, o erro nos dá essa oportunidade de sabermos que erramos e onde erramos, porque erramos. O que não cabe mais é continuarmos errando, né? Então é a oportunidade do fazer, do andar correto, do fazer agora melhor. Então, nessa perspectiva, eu me lembro de uma história, rapidamente aqui, um episódio histórico, né? Muitos acreditam que real, entre Elizabeth Thatcher, né? Assim que se fala, professor de inglês. Se não for... a primeira-ministra Elizabeth, eu vou simplificar para mim mesmo, né?
A primeira-ministra Elizabeth. Pronto, melhor assim. E o Winston Churchill. É isso aí. Eles sempre andavam se bicando, né, lá no parlamento. Sempre se bicando. De partidos contrários, de ideologias contrárias, né? Ideologias contrárias. E no momento de discussão, o Churchill não estava muito bem, ele estava embriagado, né? Ele gostava de tomar uísque, estava embriagado. E nesse momento de discussão ele passou um pouco, né, do limite, né? E o nível da discussão foi feio. E ele disse, na discussão ele disse assim para ela: a senhora é muito feia. Aí ela olhou para ele e disse: e o senhor é um bêbado? Aí ele olhou para ela de novo, pensou um pouquinho e disse: mas amanhã eu estarei sóbrio. E ela continua. Continuaria. Os contos de Oswaldo e as histórias tem que fazer um jingle aqui. Pegando o gancho aqui para a situação, né, do autoconhecimento, nós continuaremos feios quando nós não queremos mudar, né? Ou seja, você pode estar bêbado hoje, amanhã estarei sóbrio, e em cima disso não quererei mais a embriaguez. Ou seja, eu estou falando isso no sentido de erro, de não julgando a embriaguez, mas assim, botando como exemplo do que podemos mudar. O que não podemos é não mudar, né? Não mudar, porque aí não adiantaria nada. Todo o processo reencarnatório estaríamos sempre repetindo os mesmos erros. Feio é estarmos no mesmo patamar, sem mudarmos para melhor, né? E nesse contexto de autoconhecimento, eu queria que o Jutaí conversasse conosco a respeito, antes de um pouquinho, do autoconhecimento na visão moderna da liderança. Essa foi uma pergunta combinada, tá mais fácil resolver. Aí sim. Mas é importante entender que quando a gente fala de autoconhecimento, ele hoje é algo percebido como tão importante que está presente nas teorias, né, nas doutrinas mais conhecidas hoje de gestão. Se você pegar Daniel Goleman, você vai ter um trabalho feito exatamente nesses princípios, que inclusive, se você pegar o trabalho de Daniel Goleman, tudo com outros termos, claro, com uma outra visão modernizada, mas princípios colocados pela doutrina cristã, todos, né? Mas você vai ainda mais além. A Unesco, acho que em 2012, uma coisa dessa, fez um trabalho sobre gestão e definiu um perfil para a liderança para a atualidade. E entre as características mais citadas a partir de uma pesquisa feita também por eles, está lá: autoconhecimento. O bom líder é aquele que se conhece, sabe de suas fragilidades e por isso reconhece com qual a palavra que seria ideal aqui? Vamos trazer do próprio Evangelho, tem uma palavra mais bonita, mas tudo bem. À medida que você percebe que você tem dificuldades, que você tem defeitos, você tem mais facilidade em aceitar isso nas pessoas, né? Então a liderança, hoje, ela tem como característica fundamental esse processo de autoconhecimento, né? O processo de ética, de autoconhecimento. Você pega esse emaranhado de teorias hoje e vai colocando pelo conhecimento que você já tem, né, do que vem do Evangelho, do que vem do ensino do Cristo, e vê que as coisas estão se canalizando também nas ciências humanas todas. Não é só na psicologia, na história, na área de gestão hoje que absorve isso tudo, né? Então é uma coisa muito importante para a gente estar ligado. Não é uma coisa só religiosa, né? Porque as pessoas acham que é uma questão só religiosa. Não é. É coisa prática da vida. Conhecer-se é fundamental, inclusive para você exercer esse processo de liderança que, como eu disse no início, se dá no seu convívio em casa. Você é pai, você é mãe, você é líder de uma família, né? Então é importante aplicar esse conhecimento, né? Só lembrando aqui, um grande abraço aí pro pessoal do Facebook, né? Participação aqui, Adriana Moraes, Dandara, Dandara, muito bem. Mariane Vieira, né? A minha sobrinha, muito bem. Aí, quando meu coração, meu sangue. Dr. Gildson Gomes, Cadê Gildson? Cido, né?
Ele faz dar um comentário aqui que... Cadê o comentário que ele fez, rapaz? Ele fez... Cadê? Beth é a rainha. Margarete. Valeu, obrigado pela colaboração. E aí por diante. Estamos abertos a perguntas, né? E a comentários, com certeza aqui é uma mesa maravilhosa. Nós... É isso aí. Ligar aí, tu tá de boa vontade para responder. Agradecemos. Isso é porque Margarete é de contemporâneo. É da mesma família, né? É da mesma família. É da Inglaterra. Todos anglo-saxões. Mas com T, né? Só um detalhe, quando o Oswaldo colocou, bom, eu reconheço que fiz isso. Quando você reconhece que errou, você já está dando um passo adiante. Agora, não podemos ficar nos martirizando com o erro. Isso. Porque é um impeditivo para que você alcance a vanguarda. A culpa é destrutiva, se não souber lidar. Não é por aí. Então, quando você reconheceu e que percebeu que aquele seu erro, de alguma forma, foi algo que te deixou na retaguarda, você esquece, né? Você apenas tem como